Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo falar sobre SAF. Vocês perceberam que essa semana deu uma aliviada? Vocês perceberam que eu não falei muito sobre SAF nesses dias? Porque, bicho, já tava cansativo até pra mim. Velho. Ficar falando de SAF. Claro que segunda-feira eu falei porque o Irã Barbosa deu entrevista. Mas percebo que os últimos dias aí, eu não falei. Bicho, semana passada, acho que esse mês de julho, bicho, eu falei tanto de SAF. Tanto. Já tava assim. Já tava ficando cansativo, pô. É porque, velho, a gente faz a cobertura aqui, eu sei, mas meu irmão tava assim. Surreal a quantidade de vídeos sobre SAF que tem aqui no canal, pô. É surreal. Então dei aliviada, comecei a falar mais de campo e bola, comecei a falar mais de jogo, enfim. Só que a SAF tá rolando. A SAF está acontecendo. Depois de tudo que rolou, né? A rusga. O que rolou pra a SAF, assim, eu pensar que ia dar pra trás. Que eu realmente pensei que ia dar pra trás. Pelo discurso do clube. Pelo tratamento, pela relação que a SAF estava tendo com a associação com a SAF, um clima que não estava bom, um clima de meio um contra o outro, um clima meio de eu tô certo, dá meus argumentos porque eu tô certo, enfim. Só que nesse meio tempo as coisas melhoraram. Né? Desde a semana passada que vem tendo reuniões. Semana passada teve uma reunião presencial para alinhamento, para melhoramento de proposta. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 32 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube do que envolve. Então dá uma moral, vamos embora falar de SAF. E é isso. Pessoal, semana passada ia ter uma entrevista, né, com o Irã Barbosa no Beberibe. Ele cancelou porque disse que as negociações estavam assim acaloradas, né? As negociações voltaram. Depois disso, a SAF trouxe o Alexandre Calil para cá na sexta-feira, mostrando, né, dando uma resposta à saída do Vinícius Diniz. Calil deu uma coletiva, explicou, os investidores vieram pra cá, assistiram o jogo, o Irã Barbosa deu uma entrevista ao Caixa FC, dizendo que as coisas melhoraram, que iria pagar salário. Enfim, a gente percebe que a coisa voltou. Parece que aquele namoro que estava acabando, aquela relação de casal que está acabando, parece que tentaram recuperar a relação e estão conseguindo. Os investidores estão aqui desde sexta-feira passada. Né? Amanhã já vai fazer uma semana que os caras estão aqui. Parece que eles vão embora hoje. Né? Mas os caras passaram quase uma semana negociando. Quase uma semana debatendo, melhorando. Vai ter um novo aditamento. Né, o contrato vai ser alterado, vão colocar mais cláusulas, né? O Beberibe traz uma informação sexta-feira, acho que foi sexta-feira ou foi sábado, acho que foi no sábado, que o Gera faz um vídeo. Eu até trazer pra cá, não trouxe porque tava naquele clima de jogo e tal, pré-jogo, enfim. Mas o Gera trouxe uma informação muito importante, né? Que eu acho importante trazer pra cá também. O Gera disse que o principal ponto dessa briga toda aí é o Arruda. Né? E na SAF, no contrato atual, tem lá que os caras vão investir 10 milhões, eles vão investir 100 milhões, beleza? Mas eles têm a obrigação de investir 10 milhões em 2 anos. E o restante, quando o Arruda for passar definitivamente para a SAF. Em até 13 anos. Então eles investiriam 10 milhões e 90 milhões, o resto do bolo, eles só investiriam
depois que o Arruda fosse passado para a SAF definitivamente. Lembrando que não depende do Santa Cruz essa transferência definitiva. Depende da prefeitura, de uma lei que tem que ser alterada, passando pelos vereadores, pelo prefeito. Não depende do clube, porque o terreno foi cedido pela prefeitura para o Santa Cruz. Beleza? Beleza. Segundo Gera, vou colocar o trechinho para vocês verem aqui. O principal celeuma dessa questão toda é isso. O Arruda vai definitivo, não vai definitivo e tal. Enfim, nessa negociação de uma semana que está acontecendo aqui presencial, né, em tudo que está acontecendo, negociação é assim, um vai ceder aqui, outro vai ceder ali, um vai, né, eu posso melhorar nisso aqui, mas você tem que fazer isso aqui. A questão do Arruda, o Gera trouxe a informação, não, ele confirmou que não é oficial, mas a fonte dele deve ter passado para ele, que estão propondo o seguinte, né, ao invés de investir o valor, os 100 milhões, pegar esse pedaço, 10 milhões, investir e depois só investir o resto quando o estádio fosse passado definitivamente para a SAF, existe uma mudança total nisso aí, que seria os 100 milhões serem investidos em até 3 anos. E após esse investimento de 100 milhões na estrutura do clube, no Arruda e no CT, eu vou falar do CT já. No Arruda, a gente tá falando do Arruda, esse investimento ser feito em 3 anos, 100 milhões em 3 anos, e após isso, a transferência definitiva do estádio para SAF. Muda muito, pessoal, muda completamente. Né? Os caras iriam investir 10 milhões em 2 anos. E o resto quando fosse transferido definitivamente. E agora eles vão investir 100 milhões em 3 anos. E após isso o clube vai ter que fazer a transferência. O clube não, né? Vai ter que ter um trabalho a 4 mãos, né, como o Bruno Rodrigues gosta de falar, e o clube, junto com eles, lutarem junto à prefeitura, junto aos vereadores, para ocorrer a transferência do estádio. Mas aí, a transferência só vai ocorrer depois que eles já reformarem o estádio todo. Depois que eles já reformarem, que a SAF reformar o estádio todo, aí sim a transferência é feita definitivamente. Então vocês percebem, o estádio vai ser cedido, beleza, mas vocês vão ter que investir 100 milhões nele em até 3 anos. O prazo, esse prazo para investir os 100 milhões vai reduzir, tá? O que se fala é que os 100 milhões serão aportados em até 3 anos. Em até 3 anos. Em até 3 anos pós-constituição da SAF, tá? E a transferência definitiva fica atrelada a esse aporte total. Ou seja, 3 anos, sai de 90 milhões em 13 anos para 100 milhões em 3 anos, e após o aporte feito, aí sim a transferência é efetivada. É uma mudança muito importante, né? Muito importante. Em relação ao CT, o Gondim fez um vídeo ontem falando sobre o CT, né? Nesse aditamento que está sendo negociado no contrato atual não tem nada sobre o CT, né? Fala 100 milhões para o CT e o Arruda, mas não fala como é que vai ser o CT. Vai ser das cobras, vão comprar um terreno. O Irã já disse que vai comprar o terreno, né? Tem que estar no contrato. No contrato não tem isso. No papel não tem que comprar um terreno, que tem que construir um estádio de não sei quantos campos, enfim. No contrato tem que ter isso. E nessas negociações, segundo o Gondim, isso vai ser incluído. Então estão melhorando o contrato. Por isso que é bom negociar. A SAF é eterna, por isso que é bom negociar. Negociar sem brigar, né, velho? Pode demorar, meu irmão. Pode demorar a SAF aí, demorar tal.
com transparência, explicando o que está acontecendo e tal. O CEO deu uma entrevista ontem muito boa. Vou trazer alguns pontos para aqui, com minha opinião, claro, nos próximos dias. Mas o CEO deu uma entrevista muito boa, né, falando alguns pontos. Mas é isso, galera, né? O Arruda, o contrato vai ser alterado para melhoramento de proposta para o clube. O que for melhor para o clube é melhor para a torcida. Então, se o melhor é isso, não vai transferir o estádio, vai transferir o estádio. Mas vocês têm que fazer essa reforma. Vocês têm que fazer esse investimento em até 3 anos. E o CT também tem que estar lá explicando como é que vai ser. Que eles têm que comprar um terreno, que eles têm que investir não sei quanto no CT. Mas o contrato vai ser novamente alterado. A gente percebe que as partes vão cedendo. Um cede aqui, outro cede ali. Mas isso só é possível com ambas as partes querendo. Ambas as partes estando em união em prol do clube. É o que a gente espera. É o que a gente espera que os caras tenham união em prol do clube, em prol da melhor proposta para o clube, né? E não ficar um soltando uma farpa aqui, outro soltando uma farpa ali. Ainda bem que isso já passou. O próprio Irã falou no Cash FC que o pior já passou, né? E queria ter uma reunião na segunda-feira que seria muito positiva. Que claro que deve ter se estendido da segunda-feira para terça, para quarta. Os caras estavam no Arruda ontem, né? Então, as negociações seguem aí a todo vapor e a gente espera o desfecho, né? Claro que a gente tá de olho, tá em cima, buscando informação, trazendo. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, nós. Valeu!